E aí, galera, vamos mais uma aula aí, a aula de véspera. Para quem é de bom dia, para quem é de boa tarde, para quem é de boa noite. Então vamos aí para mais uma aulinha de vésperas, né? Galerinha, nosso assunto aí, a primeira questão é bem tranquila. Foi uma dúvida mandada por um colega de vocês e aí vamos nessa, ó. 6 pilhas, cada um com uma diferença de potencial V. Fique atento a essa situação. Pilha é um gerador. Se pilha é um gerador, ele tem uma plaquinha menor, uma plaquinha maior e uma resistência. Força eletromotriz, resistência interna, Rzinho. Então, quando ele fala de diferença de potencial, ele está querendo dizer que aqui, ó, A, aqui B, que essa diferença vale quanto? V. Essa nossa diferença vale V. Então, se a gente olhar lá para o desenho, né, estão ligados em paralelo a uma resistência elétrica R, na forma do esquematizado na figura a seguir. Nessas condições, a corrente indicada pelo amperímetro, quer saber o I que passa aqui, ó, o I que passa pelo amperímetro, na corrente medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada, é igual a... Galera, então, presta bastante atenção nessa situação. Se cada pilha aqui for A, aqui for B, então, cada pilhazinha dessa vale V. Se são pilhas iguais, eu vou chamar aqui de C. Então, de B para C também vale V. E aqui vai estar ligado de quem? De A para C. Isso quer dizer que a DDP de A para C é quanto? V mais V, que são igual a 2V. Como a corrente passa por aqui, está passando pela resistência que é I também. Então eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. A nossa primeira lei de Ohm, nós temos o quê? Primeira lei de Ohm diz que a DDP de AC é igual a resistência vezes a corrente. Então, a DDP de AC é 2V. A resistência é R vezes I. Conclui-se que I é igual a quem? A 2V dividido por R. Mas aí muita gente pergunta, professor, e os outros geradores? Gente, esses outros geradores servem como ideia de que, vamos pensar o seguinte, se essa primeira linha acabar, não vai continuar a funcionar, essas duas primeiras baterias acabam, funcionam as outras duas, que funcionam outras duas. Então, esse mecanismo aqui, na verdade, é para durabilidade, demorar mais o consumo da energia, né? Então, toda vez que eu ligar um gerador em série, eu somo os valores e se for em paralelo, ele sempre tem que ter o mesmo valor. Então, nossa resposta aqui, sem dúvida, é a letra qual? Letra B. Vamos para a próxima. Olha a nossa próxima questão aí, ó. Próxima questão, bem interessante. Para o circuito da figura a seguir, determine a intensidade da corrente que atravessa o gerador AB. Então ele está falando aqui, ó. Eu vou adotar o sentido da corrente, gente, do material, hein? AB. Então ele está vindo de A para B. Esse aí é um gerador, hein? E letra B, a DDP de A até B. Então é DDP de A até B. Certo. São duas perguntas. Primeiro é o nosso I. E segundo é a DDP de A até B. Tá, eu tô adotando, gente, o sentido do livro. Não se preocupe com isso, hein? Olha aqui. Isso aqui tá em quê? Essa associação. Em série. 2 mais 4, 6. Beleza. Por que você está fazendo isso, Velasco? É justamente para simplificar, gente, ó. E essa situação está em quê? Em paralelo. E como é que eu calculo o paralelo? Simples assim, ó.
paralela de duas resistências é quem? O produto 6 vezes 3 pela soma 6 mais 3. 6 vezes 3 são 18. 6 mais 3 são 9. Quer dizer que essa partezinha aí vale quanto? 2 ohms. Ó, essa partezinha nossa vale 2 ohms. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse circuito e simplificar. Então vamos lá, gerador mais menos, resistência externa que vale 2 e resistência interna que vale quanto? 1. Vamos colocar os valores? 6, 1 e quanto? 2. É um circuito fechado. Se é um circuito fechado, o que vai acontecer, gente? Circuito fechado, a DDP é 0, o gerador cria 6, a primeira resistência consome 1 vezes I, a segunda resistência consome 1 vezes I. Detalhe, 0 é igual a 6 menos 3I. Posso dizer que 3I é igual a 6. Por conclusão, meu I é igual a quem? A 6 dividido por 3. Isso é igual a quanto, gente? 2 amperes. Beleza? Já achei a minha corrente de 2 amperes. Tá. Ele quer a DDP de A até B. Então, calculando a DDP de A até B, eu vou ter lá, ó. Gerador cria. Resistência consome. Tudo bem? Então, quem é a DDP de A até B? É o gerador, 6. A resistência, 1. Quanto é a corrente? 2. Isso vai dar quanto, hein? Olha lá, 6 menos 2, isso é igual a quanto? 4 volts. Bem tranquilo essas duas questões, né? Bem tranquilo. Vamos aí para a próxima. Essas questões que eu estou resolvendo aqui são do material, são questões que colegas, né, de vocês enviaram. Essa aqui é uma questão que sempre tem uma certa dúvida, tá? Vamos ver. No circuito ilustrado a seguir, estão representadas diversas fontes de força eletromotriz de resistência interna desprezível, que alimenta os resistores R1, R2. A corrente no circuito é de... Opa, eu quero saber essa corrente do circuito. Galera, detalhe, ele indica aqui o sentido da corrente. Lógico, ele está indicando o sentido da corrente, do negativo para o positivo, né? Então, vamos aqui. O problema é esse aqui, ó. Todo mundo se assusta com essa situação aqui, ó. Não se assuste. Isso é simples. Vocês estão vendo que ele está ligado a 2 pontos? O que ele quer dizer que esses 2 pontos são? Que esses 2 pontos equivale a quanto? Quem está ligado aí, não é 3 volts? Agora você fica atento ao sinal, tudo bem? Ao sinal. Fique atento a isso. Circuito fechado. Quanto é a DDP? 0. Circuito fechado. A DDP é 0. Eu estou batendo aqui no meu microfone. Deixa eu chegar ele mais ali. Senão vai ficar fazendo barulho aí. Eu estou batendo nele direto. 0. Então vamos começar aqui pelo 9. 9 é gerador. Cria. Positivo. 9. Aqui, ó. Entrou pelo polo positivo os 2. Então não cria. Consome. Menos 3. Entrou de novo pelo polo positivo, consome menos 1,5. Resistência consome menos 1,25 vezes I. Entrou outra vez nesse aqui, ó, pelo polo negativo, consome menos 1,5. É outra resistência, consome menos 1,75 vezes I. Então, de novo, para você não esquecer, comecei aqui no gerador, ó, 9. Vou mostrar aqui com laserzinho, ó. Comecei aqui no gerador, 9. Cria, positivo. Entrou pelo polo negativo. Entrou por onde, gente? Pelo polo,
ou desculpe, pelo polo positivo. Então é receptor, consome. Entrou de novo pelo polo positivo, consome. Resistência, consome, menos. Entrou de novo, opa, olha aqui, é o erro, ó. Entrou pelo polo negativo, cria, então é positivo. E é resistência, olha para vocês verem como é interessante tá verificando. É resistência, consome. Então de novo, negativo, cria, positivo, consome, positivo, consome, resistência, consome, negativo, cria, resistência, consome. Agora é só fazer conta, não tem outro jeito. Vamos aqui, é rapidão, vamos lá. Eu vou continuar aqui. 0 é igual 9 menos 3. Olha o que eu vou fazer. Menos 1,5 com mais 1,5 eu posso cortar. Simplifiquei. 9 menos 3, 6. Menos 1,25i com menos 1,75i. 2, 3. 3i. Tá negativo, passa para lá para o outro lado positivo. 3i é igual a 6. I é igual a 6 dividido por 3. E então é igual a quanto? 2 amperes. Ó, letra qual, gente? Letra D. Letra D, bem tranquila. Vamos para a próxima. Ah, essa questão é interessantíssima, hein? Foi mandada aí por uma colega de vocês, né? Que ela ficou em dúvida, eu não havia respondido, tal, mas bem tranquilo. Gente, é bem simples essa questão, e aí nós precisamos ficar atento a essa história aqui, tá? Eu consigo fazer ela de várias formulazinhas, de várias maneiras, mas vamos pensar aqui uma coisa, bem tranquilo isso aqui. Primeiro, quando você olhar um circuito desse, vamos ler, Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma bateria ideal de força eletromotriz está ligada a um circuito comum, ilustra a figura a seguir. Calcule a diferença de potencial de A e B entre os pontos terminais A em função de E. Tudo bem. A pergunta, nós vamos ver a pergunta depois. Mas, se a gente parar e pensar aqui, olha como é simples isso. Simples e tranquilo. Aqui é meu ponto A. Aqui é meu ponto B. Vou usar uma outra estratégia de resolução. Eu não vou chamar, desculpe, eu não vou chamar mais de A e de B porque tem A e B lá. Vou mudar o nome. Aqui é meu ponto C, aqui é meu ponto D. Vê lá, você não pôs A e B, porque A e B já colocou lá. Se eu olhar aqui, aqui não é meu ponto C, aqui também é meu ponto C. E aqui, D e D, porque não tem nó, hein? Não tem nó. Se não tem nó, eu consigo achar essa corrente que passa aqui, nesse todo aqui, que eu vou chamar de I1, e essa corrente que passa aqui, que eu vou chamar de I2. Por que isso, Velas, você está procurando isso? Vocês vão entender o porquê que eu vou procurar essas correntes. Tá bom, então vamos lá. Aplicando a primeira lei, eu vou primeiro achar I1. A primeira lei de Ohm. I1 vai ser ADDP de CAD dividido pela resistência equivalente de CAD. Então, com calma. Quem é ADDP de CAD? DDP de CAD é a força eletromotriz. Quem é a resistência equivalente de CAD? Por aqui, 3R mais 2R, 3R. Esse é meu I1. Tudo bem? Esse é meu I1. Quem é meu I2? Se a gente olhar, é a DDP de CAD dividido pela resistência equivalente de CAD. Que nesse caso, quem é a DDP de CAD? Quem é a resistência de CAD? De novo, ó,
Pro I2 é 3R mais R. 3R não, 2R mais R. Isso dá quanto? 3R. Tudo bem. Vamos pensar nisso aqui. Tá, a pergunta que ele quer fazer, a pergunta que ele me fez foi a DDP de A até B. Aqui é o meu ponto A. E aqui é o meu ponto B. Tudo bem? Então, se a gente olhar com calma, quem é a DDP de CAA? A DDP de CAA é a resistência que está de CAA vezes a corrente I1. Ó, DDP de CAA é a resistência que está de CAA vezes I1. Tudo bem. Que é a DDP de CAA? É a resistência de CAA. CAA é R vezes I1. Quem é I1? É dividido por 3R. Vamos simplificar, ó. R e R. A DDP de CAA é sobre 3. Tudo tranquilo até aqui? Eu vou subir aqui um pouquinho para não ocupar o espaço aí. Agora, eu vou calcular a DDP de C. Deixa eu mudar de cor. Eu vou calcular a DDP de quem? De CAB. Quem é a DDP de CAB? É a resistência de CAB vezes qual corrente? I2. A DDP de CAB é quem? Quem é a resistência de CAB? CAB 2Rs. Vezes I2, que é quem? É dividido por 3Rs. Simplificando os Rs, eu vou ter 2E dividido por 3. Tudo bem? Então, agora eu vou lá na minha pergunta. Com calma e tranquilidade, vamos ver aqui a minha pergunta. Opa, vou sair aqui. Vou aqui na minha pergunta, com as informações que eu tenho. Espera aí. Ele quer saber o potencial de A menos o potencial de B. Menos, não é igual não. Menos o potencial de B. Essa é a minha pergunta. Vamos com calma. Quem é o potencial de A? Galera, o potencial de A eu posso calcular assim, ó. Eu vou começar a pensar, não aqui, eu vou pensar ali. Quem é a DDP de CAA? É o potencial de C menos o potencial de A. Que isso é igual a quem? A 3 ou E sobre 3. Que eu posso dizer que o potencial, que eu vou fazer bem rapidão, ó. Para lá e para cá vai passar negativo, vai ficar assim. Eu vou fazer isso aqui, ó. O potencial de A é igual. O potencial de A é igual ao potencial de C menos E sobre 3. Isso é o potencial de A. Detalhe, o que eu fiz? Tá, o A estava negativo, passei para lá positivo, o E sobre 3 está positivo, passei para cá negativo. Tudo bem. Agora, vamos pensar. A DDP de CAB é igual a quem? Ao potencial de C menos o potencial de B. Que isso é igual a quem? 2E sobre 3. 2E sobre 3. A gente organizando isso, eu posso dizer que o potencial de B é igual a quem? Ao potencial de C menos 2E sobre 3. 2E sobre 3. Ô, galera, ficou fácil. Então, potencial de A menos o potencial de B é igual. Quem é o potencial de A? VC menos E sobre 3 menos, ó, parênteses, VC menos 2E
sobre 3. Como vai ficar isso? Opa, potencial de A menos o potencial de B é igual VC menos E sobre 3, menos vezes mais, menos VC, menos vezes menos, mais 2E sobre 3. Detalhe, ó. Simplifica, um positivo, outro negativo. Então, o potencial de A, deixa eu tirar esse azul aí, ou esse amarelo. O potencial de A menos o potencial de B é quem? É 2E sobre 3 menos E sobre 3. Isso é quem? E sobre 3. E sobre 3. Então aí a nossa resposta. Boa questão, questãozinha boa, bem trabalhada, desse estilo assim na prova não pode ocorrer, mas não tanto nesse nível. Vamos lá, próxima. Nossa próxima questão também bem tranquila e pode estar aí na avaliação. Essa aí eu retirei, gente, lá do Projeto Medicina, né? Projeto Medicina tem algumas questões aí. Essa eu retirei. Tem aí a representação, certo? Tem a representação e fique atento a isso aí. Um gerador elétrico, um receptor elétrico e o resistor são associados convenientemente para construir um circuito ao lado, que está abaixo, né? O amperímetro A e o voltímetro são ideais. Nas condições que foram inseridos no circuito, indique respectivamente. Galera, olhou, quem é o maior? 9 volts. Então a corrente vai fluir, ó, nesse sentido. I vai passar por lá, I vai passar por aqui, I. Circuito fechado, 0 ADDP. Gerador cria, mais 9. Receptor consome, ó, plaquinha negativa para positiva, gerador, positivo, negativo, receptor, consome, menos 6. Resistência consome, menos 1,5 vezes I. Outra resistência consome, 36 vezes I. Outra resistência consome, menos 2,5 vezes I. De novo, para não errar, 9 volts consome, receptor, ou 9 volts cria, 6 volts consome, resistência consome e resistência consome. Então isso vai ficar como? 0 é igual 9 menos 6, 3, soma tudo. 2,5 mais 1,5, 3, 4 mais 36, menos 40. I. Então negativo, 40I é igual a 3. I é igual a 3 dividido por 40. Ixi! 3 dividido por 40, vamos lá. 3 dividido por 40. Não dá para dividir, 0, acrescenta 1. Não dá, 0, acrescenta outro. Opa, por quanto? Com calma, vamos lá. Com calma. Vai dar 7,280. 7,280 sobra 20. 1,05. Então isso aqui é igual a quanto? 0,075 ampere. Só que nossa resposta está em miliamperes. Mili é 10 a menos 3. Então vamos dar, ó, 1, 2, 3. Então meu I é igual a 75 miliamperes. Opa, ou letra A, ou letra A, ó, ou letra D, ou letra E. Tudo bem? Agora, ele quer saber a leitura do voltímetro. O nosso voltímetro, ele está aqui, ó, A e B. Então, aplicando a primeira lei de Ohm,
a primeira lei de Ohm, nós temos o que na primeira lei de Ohm? A DDP de A até B é a resistência vezes a corrente. Porque de A até B tem uma resistência, então a DDP de A até B é a resistência 36, dividido. Aqui eu até acho melhor você usar isso, ó. Não usar os 0,075. Usa 3 sobre 40. Por que isso, Velasco? Que é melhor para simplificar. Simplificar por quanto, Velasco, eu posso simplificar? Os dois são pares, né? São pares. Se eu simplificar por 4, 36 por 4, vai dar quanto? 9. 40 por 4, 10. Então a DDP de A até B vai ser 9 vezes 3 dividido por 10. Isso é igual a 9 vezes 3, 27, dividido por 10. Isso vai dar quanto? DDP de A até B, 2,7 o quê? Volts. E aí? Mais uma aí, ó. Mais uma. Eu acho que a próxima é a nossa última questãozinha aí para essa aula de véspera. Olha aí. Questão 22, ou questão 22, tá aí 22, mas é a nossa última. No circuito visto, R é 10 ohms. Então, um pouquinho. 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. E as baterias são ideais. E1 é quanto? 60 volts. E2, 10 volts. E E3, 10 volts. Eu acho que nós já fizemos algo parecido. A diferença de potencial entre A e B, a pergunta é a DDP de A até B, hein? Tá bom. Pra gente começar a resolver essa questão, circuito, vamos olhar. Quem é o maior? É 1. Então a corrente vai fluir aqui, ó. E 1. Chegou, se veio em 1 aqui é porque vinha passando em 1 aqui, ó. E 1. Que vinha passando aqui também, ó. E 1. Chegou ao nó A, hein? Eu olho 10 e 10, 10 e 10. Como é que eu faço, Velasco? 10 e 10. Aí fica a seu critério, hein? A seu critério. Eu vou colocar esse 10 aqui subindo. Eu vou chamar aqui de I2. Que vai virar lá quem? I3. I3. Ah, Velasco, se eu anotasse outro sentido, não tem problema. Então, aplicando a primeira lei das malhas, hein? Primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Lei de quem? Dos nós. O que nós temos na lei dos nós? A somatória das correntes que chegam é igual à somatória das correntes que saem. Não esqueça disso. A somatória das correntes que chegam é igual à somatória das correntes que saem. Quem chega? I1 mais I2, que vira quem? I3. Ó, I1 mais I2, que virou I3. Certo? Lá no nozinho. Beleza. Vamos para as malhas. Então, segunda lei. Segunda lei chamada lei das malhas. Lei de quem? Das malhas. Velasco, quem é essa lei das malhas? A somatória das DDPs tem que dar 0. A somatória das DDPs tem que dar 0. Vou começar aqui por essa. Olhando o sentido, é necessário identificar esse sentido. Vou olhar aqui, ó. Nesse sentido, a malha alfa. Então vamos aqui. Malha alfa. Malha alfa. 0 é igual. Vamos começar pelo gerador. Gerador cria 60.
Agora olha isso aqui, gente. De A para B, eu estou olhando no sentido contrário. Então eu preciso mudar o sinal. Então vai ficar mais 10 vezes I2 era gerador menos 10. Beleza? Olha, olhando no sentido oposto, eu mudo o sinal. Mais 10 I2 era mais 10 volts, era gerador, passou a ser receptor, menos 10. E a resistência lá, que não está no mesmo sentido, 10 vezes I1. Certo? 0 é igual a 50 mais 10 I2 menos 10 I1. Simplificando esses danados aqui, ó, 0, 0, 0, eu vou ter o quê? Passando para o outro lado, eu vou ter I1 menos I2 é igual a 5. Guarda isso aqui. Isso é malha 1, ou malha alfa, né? Vou olhar para a malha beta. Ó, a malha beta não tem ninguém em sentido oposto. Isso facilita muito. Olhando, deixa eu passar um risco aqui para organizar esse barato. Epa, ficou horrível. Vamos passar um risco certo, né? Ó, um risco certo aqui. Vamos lá. Olhando para a malha beta. Malha beta. Não tem sinal a mudar, né? Então vamos lá. Gerador 0, tudo, né? Gerador é 10. Resistência consome menos 10 vezes I3. Gerador de novo, mais 10. Resistência de novo, menos 10 vezes I quem? I2. Fazendo aí, né? Vai ficar 0 é igual a 10 mais 10, 20, menos 10 e 3, menos 10 e 2, simplificando, ó, 0, 0, 0, passando lá para o outro lado, eu tenho I3 mais I2 é igual a 2. Então, gente, tenho as três equações. Tá bom, eu vou dar uma saída aqui, ó. Eu vou chamar, pôr aqui em cima, só pra gente fazer a parte matemática, hein? I1 mais I2 é igual a I3. I1 menos I2 é igual a 5. I3 mais I2 é igual a 2. Caí no sistema. Vixe, esse negócio ficou feio. Caí em um sistema. Ao cair num sistema, vou chamar aqui em cima. Galera, olhe para mim quem é o comum a todos eles. Olhou, ó. I2, I2, I2. Se o I2 é o comum, isola o oposto, as duas de baixo. Então nós vamos isolar quem? I1. Com calma, para a gente isolar um vai ficar I2 igual, ó, o I2 passou para lá, é igual a I1 menos 5. De novo, o I2 passou para lá e o 5 veio. Isolando, desculpe. Se eu tenho I2, eu vou isolar o oposto. I1 é igual a 5 mais I2. Olhando aqui, I3 é igual a 2 menos I2. Vou pegar tudo isso e substituir na de cima. Quem é I1? 5 mais I2. Mais I2 é igual a I3. 2 menos I2.
5 mais 2 e 2 é igual a 2 menos e 2. Então vai ficar 2 e 2 mais e 2 é igual a 2 menos 5. 3 e 2 é igual a menos 3. Conclusão: e 2 é igual a menos 1. Galera, o que isso significa? Que eu adotei o sentido contrário. Está errado? Não. Lá na sua prova eu vou entender muito bem isso aí. E 2 é igual a menos 1 ampere. É porque eu adotei o sentido oposto. Só que essa não é a pergunta. Guarda isso. E 2 é igual a menos 1. A pergunta é a DDP de A até B. Se a DDP de A até B, olhando de acordo com o enunciado, eu chamei DDP de A até B. Então, vamos olhar o sentido disso, né? De A até B. Então, vou pôr aqui. DDP de A até B é quem? Se eu olhar o mesmo sentido de 2 aqui, eu tenho que usar o sinal negativo. Mas se eu olhar de A para B, eu inverto o sinal. Então vai ficar resistência consome. Resistência vai ser R vezes I2. Né? Eu vou fazer assim, não, senão vocês vão confundir. De A para B, então resistência consome. Menos R vezes I2. Estou adotando de A para B, então estou olhando no sentido contrário da corrente I2. Polo positivo e negativo, gerador, receptor é 2. Então a DDP de A até B é igual menos quem? Menos R. Quem é o R? Menos 10. Quanto é o I, gente? Quanto é o I? Opa, I é menos 1. Então vamos lá. Menos 1. Menos E, né? Menos 1, não, é tudo consome. Eu estou olhando no sentido contrário, então vai ficar mais 1. Menos E, que é 10. Então, a DDP de A até B é igual a quanto? Menos 10 com menos 10. Então, a DDP de A até B é igual a menos 20 volts. Então, letra A. De novo, só para a gente não esquecer. Como eu estou olhando o cálculo que eu fiz na primeira parte, a corrente está para cima. Agora eu estou olhando para baixo. Eu estou olhando nesse sentido, ó. Resistência mais e menos. E eu estou olhando em qual sentido, Velasco? Nesse sentido. Eu estou olhando no sentido de A para B. Aqui é 10 ohms e aqui é 10 volts. Se eu olhar nesse sentido, é resistência consome e a corrente é quanto aqui, ó? 1 ampere. O valor que eu achei lá é menos 1, mas era para cima. Como eu estou olhando para baixo, ficou o sinal positivo. Então vai ficar consome menos 10 vezes 1. Entrou pelo polo positivo, é receptor menos 10. Então isso é 10 volts. Boazinha essa questão, hein? Boazinha mesmo essa questão nossa aí. É uma ótima questão. Galera, então foi mais uma aula de véspera aí. Valeu. Boa sorte a todos. Boa sorte não precisa de sorte. Vocês estão estudando. Valeu, espero vocês amanhã na nossa avaliação. Valeu!